ter passado moda, ou não? Bem, tem moda e não é só moda. As pessoas ficaram com essa obsessão da casa porque durante gerações não a tiveram, não é? Havia os ricos que tinham casa e eles não tinham nada. E a miséria passa primeiro nos factos, mas para passar na cultura, na mentalidade das pessoas, leva um século ou mais. E vai levar muito tempo até as pessoas se esquecerem da época em que eram pobres. Em que eles não, nem os pais, às vezes, os avós. E, portanto, essa obsessão da casa vai passar. A gente tem uma série de outros países que já saíram da miséria há muito mais tempo, onde as pessoas não têm essa obsessão de comprar uma casa. Alugam-na. Pronto. Que é uma maneira mais simples. Outra coisa é mais material e mais prática. Nós sabemos em Portugal que o aluguer de casas foi impossível durante décadas. Era impossível. As rendas estavam ou baixíssimas ou altíssimas e, portanto, era impossível alugar casa. Não havia mercado de arrendamento. Mas agora já começa a haver. Agora começa a haver. Isso, aliás, é uma das coisas mais interessantes. Então, voltando às cidades de província, a arrendamento a bom preço já nas cidades. Em Lisboa, até em Lisboa começa a haver, costuma-se dizer, as pessoas dizem muito, Lisboa está parada. Não, Lisboa não está nada parada. Lisboa está em movimento, talvez não muito à vista, mas quem andar pelas zonas centrais da cidade há de ver que há, sem exagero, centenas de edifícios em obras. Centenas de edifícios em obras. Onde se estão a instalar, por preços que não são nada confortáveis, mas onde se estão a instalar casais ou casais de tipo novo, casais sem filhos, grupos de pessoas do mais variado tipo, em apartamentos remodelados. Isto tem muitos problemas, Fátima, muitos. O tempo que estas obras levam, o facto de não haver estacionamento, o facto de virem para o espaço público e destruírem o espaço público, o facto de eles nunca mais ver o fim disto. Mas a verdade é que há este movimento aqui. E isto é aquilo que tem salvado os centros históricos de quase todas as cidades europeias. É este género de famílias virem viver para as zonas históricas. Zonas centrais, famílias que não exigem ir ao fim de semana fazer compras a um hipermercado. Não precisam de ir a um hipermercado. Quem precisa de ir a um hipermercado é quem tem muitos filhos e precisa naturalmente de um carro. Pronto, acabou-se. Quem vive numa zona de um centro histórico não precisa obrigatoriamente de um carro e pode e gosta de comprarem num comércio mais pequeno e mais qualificado. E é assim que os centros históricos de Madrid, León, das cidades mais qualificadas, sabe, Bruxelas, pronto. Estão a sobreviver. Isso é sabido. E isso é uma política que a Lisboa avança aos bochechos, como tudo em Lisboa. De vez em quando há uns autarcas, boa ideia, vamos lá promover isto, depois não se promove nada. Isso o Carlos Abramo já disse, não, uma completa falta de, não só de política urbana, como de ideias e de as aplicar. Pronto. Só queria dizer isto. Há uma coisa que falta em Lisboa, falámos há pouco da autoridade. Falta autoridade. Quando eu falo de autoridade, não é autoridade, e não é essa autoridade que me interessava no exemplo do Duarte Pacheco. Não é a autoridade da polícia, nem a autoridade do Estado. No caso do Duarte Pacheco, o que me interessa é a ideia que ele tinha para Lisboa e a capital que ele construiu em Lisboa. E o que faz falta hoje é a autoridade de alguém que tenha autoridade democrática, sim, mas especialmente uma autoridade de projeto. Um rosto de um homem ou de uma mulher e de uma equipe para quem a gente olha e em quem a gente confia. E que possa chegar à frente e dizer, eu tenho este projeto para Lisboa e vou fazê-lo da seguinte maneira. Não há alguém que tenha simplesmente vou fazer planos, ou alguém que diga eu chego lá logo vejo, ou alguém que venha dizer eu amo muito Lisboa. Eu, francamente, já não sei quem é que disse isto no jornal, estou farto do discurso de eu amo muito Lisboa. Porque Lisboa teve desta gente toda a amá-la e ficou neste estado, já agora venha um inimigo, caramba, não pode ser pior do que com estes amantes. Agora, a autoridade do projeto, a autoridade de alguém que tenha uma ideia para a cidade e que saiba como é que se faz, ou que proponha aos lisboetas como fazer, é esta autoridade, para além de toda a outra autoridade, que era a autoridade de um Estado ditatorial, era tudo isso que o Duarte Pacheco tinha esta. Tinha uma ideia para a cidade. E deixou-a marcada, caramba. Fortemente marcada, no chão. Rasgou a cidade com avenidas, com uma ideia. Desculpe, só um comentário. O que o Paulo Varela Gomes está a dizer é que Lisboa não precisa de nenhum despotismo iluminado. Lisboa precisa de uma liderança. Nem mais. Claro. Isso é que precisa. Exatamente. A última palavra deste debate, Dr. Proença de Carvalho. Não, eu acho que foi dito aqui uma coisa muito importante, é que uma das razões, talvez a principal razão, da desertificação de uma zona importante de Lisboa, da saída dos jovens ou não entrada dos jovens em Lisboa, esteve a ver exatamente com a absurda legislação que nós tivemos sobre o arrendamento, que destruiu um mercado de arrendamento na Câmara, que lhe permitisse estabilidade, autoridade e um horizonte em que pudesse levar a cabo uma política
para um projeto. Nesses candidatos, o senhor vê essas capacidades de liderança nestas pessoas que se estão a candidatar, quer por independentes, quer por partidos? Eu penso que Essas por capacidades exemplo, de liderança que a cidade tanto precisa. naturalmente que o senhor Partido apontou. Socialista escolheu um candidato fortíssimo, temos que reconhecer, o número 2 do governo, e podemos criticar ou elogiar esta opção. Agora, é uma opção muito forte da parte do Partido Socialista. Penso que também o PSD apresentou um candidato com provas dadas, em funções que tem exercido, que é o Dr. Fernando Negrão. Não sei, penso que qualquer destes dois partidos, que são os partidos, enfim, com maior influência na sociedade e com maiores votações, poderá ter que fazer alianças para exatamente ganhar um horizonte de estabilidade maior. E acho que é bom que o façam se porventura sozinhos não conseguirem uma posição maioritária. Também digo com toda a franqueza, acho pena que não tivesse também sido, tivesse havido uma oportunidade de uma eleição para a Assembleia Municipal. Também aí confesso que achei errado a opção do PSD de manter a situação atual. Eu acho outro aspecto que era importante considerar. Eu não concordo com executivos camarários que sejam, no fundo, mini-parlamentos em que a representação proporcional incida na Câmara. Porque para exatamente garantir a autoridade e a estabilidade e para podermos responsabilizar quem é eleito pelo governo da Câmara, era importante que fossem governos de um só partido ou de um só independente, governos maioritários, que pudessem, de facto, passado o período do mandato, responder perante os cidadãos pelo bom ou mau funcionamento do Executivo. E isso acho que era também uma das reformas que era preciso introduzir no país. O da Prensa de Trabalho. Nunca foi esse o problema essencial das deficiências da gestão autárquica. Eu, por acaso, discordo de si. Eu estive em todas as situações. Em Lisboa não digo o contrário. E devo-lhe dizer que nunca tive problemas com a oposição quando estava no poder, nem tive problemas em ser oposição quando estava na oposição. E o facto de ter no Executivo Municipal logo o primeiro grau de fiscalização da maioria parece-me extremamente pedagógico. Extremamente pedagógico. As maiorias homogéneas tendem a ser depois, naturalmente fiscalizadas reforçadamente pela Assembleia Municipal. O nosso déficit não é de fiscalização. Eu peço desculpa, porque em Portugal, quer pelas oposições, quer por todos os órgãos de contrapoder que existem, quer pela comunicação social, contrapoderes nós temos imensos em Portugal. Eu acho que nós o que não temos tido é poder. Eu tenho aqui não temos tido autoridade, não temos tido pequena coisa sobre estabilidade. Espanha. Tenho aqui uma pequena notícia sobre o que se passa em Espanha. Atenção que Espanha, em matéria de urbanismo, não é o Eldorado que se pensa. Pois nem pensar. Claro, o Sr. de Carvalho colocou, na minha opinião, a discussão, digamos assim, no seu fulcro. E o seu fulcro é legal. Pode ser, enfim, defeito de formação por ser jurista, mas, de facto, há aqui leis que estão mal feitas e que se perpetuam na sua vigência. Ninguém sabe muito bem porquê, muito menos os juristas. E falou-se no arrendamento. O grande problema do arrendamento é legal. É o facto de existirem leis que se sucedem a outras leis que mantêm o problema em vez de o resolver. E em relação ao que estava a dizer, a defender a atual situação de executivos policromáticos, digamos assim, basta mas um modelo ligeiramente diferente do atual. Não temos tempo para discutir isso, mas era um modelo diferente do atual. Uma pequena espreitadela ao direito comparado, nomeadamente em relação às ordens jurídicas com as quais nós gostamos de nos comparar, aqui na Europa, e não há nenhum modelo autárquico que se compare connosco. O professor João Coppers escreveu uma vez, um dos maiores especialistas nesta matéria, que a grande perplexidade que existe quando nós olhamos para o sistema legal autárquico português é como é que uma lei tão paradoxal e tão, digamos assim, discrepante conseguiu-se manter durante estes anos todos. E de facto gera o compromisso, sabe? E o compromisso é terrível. É terrível porque não há negócio legal em Portugal que tenha comparação com o urbanismo. Só os negócios ilícitos, e desses é melhor nem falar. Carlos Abreu Amorim, Proença de Carvalho, Paulo Varela Gomes, Rui Godinho e a todos os que estiveram na plateia e que tomaram a palavra, agradeço a vossa presença, agradeço também aos que estiveram aqui na Casa do Artista e aos que estiveram aí em casa. Boa noite, até para a semana.